Baseado no Biomerge de Tamers e se inspirando no sucesso estrondoso de outra franquia da Bandai, se deu início a Digimon Frontier. Parece esquisito, eu sei, mas logo vocês vão entender. Saudações, eu sou o Hakase e hoje iremos conhecer a versão beta de Digimon Frontier. A ideia inicial para Digimon Frontier era para ser o clássico Battle Shonen. Digimon Frontier ocorreria em um estádio de batalha onde os personagens se fundiriam com seus parceiros Digimons para lutar então uns contra os outros. Baseado nisso, se especulou-se que a história se passaria em um jogo online de Digimon, muito semelhante ao Chaotic, né? Não sei se vocês conhecem esse desenho. Como eu mencionei no vídeo do Zero Arms, a ideia dos híbrido ou hybrid veio do Biomerge, a união de humano e Digimon, através da Matrix Evolution apresentado em Digimon Tamers, o que é uma parada muito interessante ao meu ver, mas que é pouquíssimo aproveitada na franquia. Mas nas imagens que eles liberaram dá pra ver um estádio onde ocorreria essas tais batalhas, e nessa outra imagem já dá pra ver uma beta do Flamon enfrentando uma beta do Hippogriffomon, né? E dá pra ver meio que transparente o humano dentro do corpo do Digimon. Seria basicamente Frontier, literalmente humanos, só que dessa vez se fundindo com Digimons, não literalmente usando spirits, né? Usando uma ferramenta. Seria a união de humano com Digimon, como a gente viu em Tamers. Mas aí, muito disso como ocorreria a história, é especulação, porque infelizmente não teve nada relacionado. Mas agora a gente tem outras coisas interessantes também pra falar, né? A gente também teve designs betas dos protagonistas, quer dizer, de alguns deles. Com exceção de algumas cores dos personagens humanos, né? Não teve muito o que se falar deles. Na verdade, grande realidade, o design dos personagens humanos já pra gente foi revelado já nas suas formas finais, com apenas coloração diferente. Porém, alguns Digimons ganharam sim, né? Formas tão diferentes da sua forma beta, que a gente poderia falar até que é outro Digimon. Então, já que eu mencionei o Flamon, vamos começar falando então do Flamon. Esse era bastante diferente, cara. Esse era muito diferente do que a gente conhece. Era um pouco mais feral, menos humano do que a versão final, né? A versão final realmente parece muito mais humanoide. Inclusive, essa beta, na minha opinião, daria uma ótima forma evolutiva pro Elecmon. Eles têm bastante coisas parecidas. Eu gostei bastante e torço para que futuramente virem Digimon, porque realmente essa versão beta, na minha opinião, é melhor que a versão final do Flamon. A gente também teve algumas mudanças também no Spirit da Luz, né? Nas formas do Spirit da Luz, como o Wolfmon, que mudou pouquíssimas coisas, né? Coisas ligeiras. Ele tinha menos armadura, era mais tecido, como dá pra ver, na sua versão beta, e na sua versão final ele parece mais que ganhou uma armadura mais robusta, né? Ficando certamente mais fortinho, e isso também ocorreu semelhante ao Garmon, né? O Garmon parecia muito mais magrelo, né? Muito mais esguio, e a versão final dele, ele ficou um pouco mais parrudo, um pouco mais forte. Eu, particularmente, do Garmon, gosto da versão final. Do Wolfmon, as duas versões pra mim ficou bem legal, não tem muita diferença. Algo parecido, algo semelhante, né? Essa parada de ser magrinho e ficar fortão. Aconteceu também com o Grotemon, teve leves mudanças, removendo aquela barriguinha de chup que ele tinha, e agora ele ganhou um corpo mais proporcional, digamos assim. Ele em si teve pouquíssimas mudanças, além dessa barriguinha de chope e das tatuagens dele que tá bem diferente. O Gigasmon aparentemente não teve nenhum tipo de mudança desde o seu design inicial. Agora sim, vamos partir para um Digimon que teve para mim mudanças muito interessantes. Vamos falar Blitzmon. Teve grandes mudanças desde o seu design inicial, passando de um inseto amarelo e pequeno, que lembra bastante uma abelha até, lembra bastante os Digimons que vêm do Digimento, tipo Honeybimon, para formas que eu particularmente acho muito irada, que são os besouros. Ele era bem magricelinho, lembrando bastante um Kamen Rider, né? E na versão final ele ficou mais parrudo, ficou tipo o corpo do Superman, perninha pequena e bração grandão. Mas os dois designs ficou muito interessante. Acho que dava pra aproveitar de alguma forma. O Bogmon, esse vermelho, ficou muito, mas muito foda. O azul já tem um pouco mais traços da versão final. Inclusive, pra mim, essa versão azul seria perfeita pro Double Spirit do Trovão. Nada contra o Rino Kabuterimon. Ele só, pra mim, não tem o mesmo carisma que essa forma. Ele não tem o mesmo carisma que Blitzmon e Bogmon. E essa forma, pra mim, traz o melhor dos dois, do Blitz e do Bog. Mas, infelizmente, ela não foi pra frente. Eu queria muito que esse Digimon fosse lançado, nem que seja de uma outra forma, né? Nem que seja como um outro Digimon, mas que seja lançado, porque esse design de insetoide mecânico eu acho muito massa. Bom, vamos voltar então pro protagonista do anime, né? Agnimon. Suas duas primeiras versões eram mais relacionadas com sua inspiração o Ifrit, tendo muito mais chamas, né? E uma aparência muito mais demoníaca no seu design. Ele até lembra, tipo, um
demônio meio robótico, tipo um demônio meio cyberpunk, uma parada meio assim. A versão final ficou mais como o cavaleiro humano, né, uma parada mais humanoide, mais heróica, vamos dizer assim, já que Ifrit era um demônio e deus do fogo, então talvez não casaria bem com a ideia de um herói sendo um demônio deus do fogo, eu acho. Mas sinceramente eu acho que essas formas poderiam sim ser aproveitadas de algum jeito pra linha evolutiva do Meramon e de outros Digimons de fogo, porque esses designs, apesar de muito semelhantes aos dois primeiros, eles têm grandes diferenças se comparado com o Agnemon que a gente conhece, então acho que dava pra aproveitar sim. Mas então, agora a gente vai falar daquele que teve mais mudanças drásticas igual o Bogmon, que é o Chakmon. Cara, o Chakmon passou por mudanças severas. A versão inicial dele pra mim é muito mais legal que a versão final. Inclusive, novamente, é o caso do Bogmon. Essa versão beta poderia ser utilizada como Double Spirit. Tipo, o Daipenmon é carismático e tal, mas nada se compara com esse cara. Esse cara é realmente incrível. E ele carrega traços tanto do Blizzardmon quanto do Chakmon. Então ele poderia facilmente ser o Double Spirit de ambos. Eu não sei vocês, mas eu acredito que ele poderia sim ser o Double Spirit de ambos. Mas, infelizmente, esse design não foi pra frente, né? Então, aí a gente teve mais um outro design, que é o urso polar comum, com duas tatuagens nos braços. Tipo, é tão simples que não parece Digimon. Não sei vocês. Só achei simples. E a partir disso a gente foi evoluindo pro Chakmon, né? Na segunda versão ele já tem a aparência do Chakmon que a gente conhece. Só que ele vai passando por mudanças, né? Ele vai ganhando armadura até chegar ao ponto que ele tem a vestimenta que ele já usa na sua versão final. Mas ali, desde o seu terceiro design, ele já aparece com o Chakmon que a gente conhece. E ele gradativamente foi progredindo esse design até chegar na versão final que a gente conhece. Então, cara, sem dúvidas, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dessa beta de Digimon Frontier. É saber que literalmente não teria nada a ver com guerreiros lendários, e sim que seria uma luta online de Digimons elementais. Olha isso que interessante. É tipo um grande torneio de Avatar. Ia ser massa. Tipo, eu não descarto essa ideia. Eu acho essa ideia muito interessante. Poderia sim ser utilizada em outra obra, porque na grande realidade eu acho que Digimon precisa um pouco disso, de uma temporada em que Digimons são tratados como um produto, como um jogo. Tamers começou com essa ideia, com o Digimon sendo carta, e eu acho que começou muito bem. Tanto que eu adoro o começo de Tamers, cara. O começo e meio de Tamers é muito bom. Pra mim, ele só começa a pecar quando vai pro Digimundo, que começa a ficar um pouquinho chato. Mas toda a trama da cidade daquele começo é muito bom. E Hunters também tem essa pegada de jogo, e essa é a pegada mais interessante, mais legal de Hunters também. Então eu acho que eles podiam aproveitar esse plot de Digimon ser um jogo pra fazer uma história, desenvolver uma história dentro desse plot. Talvez fique muito interessante, como era Chaotic. Chaotic era muito divertido de se assistir, justamente por conta do jogo. O jogo era personagem, basicamente, dentro da história. E eu acho que falta isso, falta Digimon se tornar um jogo para que esse sistema, né, esse universo seja um personagem e não só um plano de fundo para ser utilizado entre guerrinha de humano com Digimon, conexão de humano com Digimon. Isso já tá batido e eu acho que atualmente não funciona para os padrões de hoje, porque não tem mais tanto tempo para trabalhar tão bem os personagens, né? Numa trama que a gente já viu, né? Ghost Game, Reboot. Vocês me entenderam. Bom, então é isso, eu agradeço aos membros do canal que ainda apoiam esse canal, né? Muito obrigado a vocês que ainda não desistiram de mim. E caso você queira virar membro, eu agradeço bastante. Se possível, eu peço que você compartilhe este vídeo para mais pessoas conhecerem a beta de Digimon Frontier, porque esse é um assunto bastante legal. Bom, se você não está inscrito, então eu peço que você se inscreva, comente o que achou desse assunto. E é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.